entrar, para nós podermos começar. Bom dia a todos que vão se fazendo presentes. Por favor, se vocês puderem me dar um retorno a respeito, acerca do áudio, eu vou ficar muito agradecido, saber se o áudio está bom. Vou aguardar aqui. Matheus presente já, vamos aguardar o pessoal entrar. Lembrando, né, quem não puder assistir agora, problema algum, até porque depois vai ficar gravada lá no feed, lá no perfil. Matheus, meu caro, bom dia. O áudio, né? Pronto. Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Tá? A ideia principal, quase derruba aqui a água. A ideia principal, central dessa nossa conversa aqui nesse domingo pela manhã, é convidá-los a fazer uma reflexão, claro, acerca do uso de máscaras ou do fim da sua obrigatoriedade, que se desenha já, ou melhor dizendo, já é realidade em alguns estados da federação, né? Se não me falha a memória, 10, 11 unidades federativas do Brasil já decretaram o fim, né? São Paulo foi na semana passada, inclusive depois de São Paulo outras cidades acabaram seguindo aí esse mesmo caminho, essa mesma trilha, e acredito eu que os demais estados é apenas questão de tempo, os demais estados, perdão, é apenas questão de tempo para que também essa política seja aplicada em outros estados da federação, né? Boa tarde, Ayn Rand, provavelmente é David Barroso que está aí no comando. Vamos começar aqui, até porque eu não quero que seja muito longeva aqui essa nossa reflexão, essa nossa aula. Bom, gente, eu tenho aqui uma matéria oficial do site da Agência Brasil, que é o site oficial do governo, né, que compartilha as notícias, e segundo diz aqui a manchete, se me permite a leitura, diz exatamente o que eu acabei de comentar há alguns minutos atrás. Ao menos 11 unidades federativas já flexibilizaram o uso de máscaras. Alguns especialistas dizem que essa medida do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em lugares abertos e fechados é prematura. Mas eu quero conversar com vocês não tão somente sobre essa questão, até porque eu não tenho conhecimento nenhum na área da saúde, mas tem uma questão, essa de cunho sociológico, político, que essa, acredito eu, que eu tenho algo a contribuir para o debate público. Então, assim, vamos observar o seguinte, né? E a minha reflexão tem como base um livro, né, escrito no século XVI, ou seja, 500 anos atrás, de um autor francês chamado Etienne de La Boétie, ele que foi um filósofo humanista, e aqui é necessário vocês entenderem que a ideia central do humanismo, da ideia humanista no campo da filosofia, é justamente pensar nas ações dos seres humanos, e nós, seres humanos, e quais são as suas consequências na nossa própria sociedade. Lembrando que nós somos seres, por natureza, sociais, nós somos seres sociáveis, e, por sua vez, toda nossa ação ao viver em uma sociedade acaba por impactar um outrem, uma pessoa que também vive nessa mesma sociedade. Nós somos seres sociáveis por natureza. Dito isso, os filósofos humanistas, entre eles o Etienne de La Boétie, foram os primeiros filósofos ali na época do renascentismo, do renascimento, perdão, dessa redescoberta dos clássicos gregos, da filosofia greco-romana, e nas mais variadas áreas, né? É justamente nessa época, ali por volta do século XVI, que surge também, claro, essa própria ideia, não tão somente do humanismo, do antropocentrismo, aquela ideia de colocar o homem no centro de todas as coisas. O individualismo também surge nessa época, o universalismo, o racionalismo e o próprio cientificismo. É nessa época, na época do Renascimento, que essas grandes questões que hoje nós consideramos como sendo, digamos assim, básicas, mas é nessa época que todas elas acabam emergindo na sociedade. Mas, em especial, uma obra, né, a obra principal, acredito eu, julgo eu, do Etienne de La Boétie, que nasceu ali em 1530 e viveu até o ano de 1563, portanto, infelizmente, viveu pouquíssimo. O professor Rafael aí se fazendo presente. E eu estou falando aqui a respeito do livro chamado, de prenome, Discurso sobre a Servidão Voluntária, que é nesse livro onde o Etienne de La Boétie vai nos convidar a refletir sobre como algumas pessoas elas atendem aos desígnios, aos mandos e desmandos de um déspota, de um monarca, de um rei ou de uma pessoa que está, em tese, assim, num grau hierárquico maior. E que essas pessoas não param sequer por um momento, por um segundo, para refletir sobre as suas ações. E aí eu já consigo fazer a conexão com o tempo que nós vivemos atualmente, em especial, mais uma vez, focando aqui no ponto da máscara. Lembrando, quando surgiu esse indicativo, essa diretriz, essa regra, e depois virou decreto, lei federal e tudo mais, de que as pessoas deveriam usar máscara
em lugares fechados e abertos, poucas foram as pessoas que passaram a tão somente a questionar, a levantar o benefício da dúvida. O vereador Babozinho aí, meu querido amigo, se fazendo presente, boa tarde. Poucas foram as pessoas que passaram a refletir sobre o uso das máscaras, não querendo aqui de forma alguma que nós sejamos apelidados ou até mesmo conhecidos como sendo negacionistas ou coisa que valha. Não é isso. A questão vai muito além disso. E se você automaticamente, ao levantar o debate sobre o uso de máscara, sobre a obrigatoriedade de máscara, em especial em lugares abertos, você já é taxado de negacionista ou de anticientífico, automaticamente o debate já não vai para lugar nenhum. E é necessário que nós coloquemos os pés no chão e que não tenhamos pudor algum de discutir alguns mandos e desmandos autoritários sobre a pena de que esses mandos e desmandos autoritários vão crescer cada vez mais a partir do momento que você não conseguirá mais questionar. Então veja, hoje, né, nós estamos vivendo um cenário onde, no máximo, a segunda ou terça-feira, o Telegram vai ser banido por uma ordem judicial vinda justamente da Suprema Corte Federal. E que se nós não tivermos sequer o direito de questionar, de pelo menos trazer o debate público acerca dessa medida, que, ao meu ver, é autoritária por demais, outras tantas medidas autoritárias e dracônicas poderão continuar a acontecer. E aí a gente retorna para a questão das máscaras. Então veja, nós temos muito uma discussão sobre a pandemia, sobre a gravidade da pandemia, e mais uma vez, não quero de forma alguma entrar nessa seara, que não é minha área de conhecimento, e não quero de forma alguma desdizer o que diz a ciência, o que diz os médicos. Só que aqui eu abro um parênteses. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e defendem de maneira ardorosa, de maneira arguta, de maneira inflamada na internet, a medicina pertence ao campo da ciência e ela, por sua vez, é das ciências biológicas ou natureza, como vocês prefiram chamar, e ela não é uma ciência exata. Isso aqui eu vou repetir em alto e bom som para que vocês compreendam muito bem qual vai ser o meu discorrer aqui dessa nossa aula de hoje. A ciência da medicina, ela não é, ao contrário da matemática, ao contrário da física e outras ciências exatas, química, física, ela não é uma ciência exata. Portanto, enquanto que na matemática 2 mais 2 é 4 aqui e em qualquer lugar do mundo, inclusive no espaço, a ciência da medicina, como ela é uma ciência de ordem da natureza, uma ordem humana, existem várias margens de interpretações sobre o mesmo fato. Então você vai ter, por exemplo, logo no primeiro momento em que a obrigatoriedade da máscara foi baixada via decreto e que os políticos foram em público, em cadeia nacional, dizer que todo mundo deveria usar máscara, inclusive em lugares abertos, já existia médicos, especialistas, fonoaudiólogos, linguistas, tal como eu, por exemplo, que já levantavam uma preocupação com a obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo, em especial nas crianças. Uma criança que está em pleno desenvolvimento do órgão fonético, do órgão fonador e do próprio sistema respiratório, com 2, 3 anos, ela ainda está passando por esse processo de construção, de cristalização do seu órgão fonético, e aí essa criança, da noite para o dia, a partir de um decreto legislativo, até mesmo uma lei federal, ela é obrigada a usar máscara. E aí você já tem, inclusive, já está comprovado matérias e estudos científicos que já estão dando conta de que o dano ele é grande por demais em crianças de 2, 3, 4 anos que tiveram que usar máscara nesses 2 últimos anos, pois elas não têm a mesma desenvoltura na fala, a mesma desenvoltura na expressão. Eu passei por isso em sala de aula alguns anos atrás, logo no início da pandemia, quando eu era obrigado a usar máscara para ensinar os meus queridos, estimados e amados alunos que tenham em estima conta a falar uma língua estrangeira. Como é que eu vou ensinar uma pessoa a proferir, a movimentar o seu órgão fonético, o seu órgão fonador, de forma a falar uma língua estrangeira com máscara? Vocês percebem que existe aí uma certa incoerência. Mais uma vez, não quero com isso dizer que aquelas pessoas que quiserem continuar usando a máscara podem continuar a usar, a fazer. Agora, que não sejamos cegos ao ponto de não refletirmos acerca dessa questão. Durante muito tempo, eu ficava desesperado em sala de aula. Como é que eu vou ensinar um menino a falar inglês se eu estou com máscara e ele está com máscara também, ele não consegue ver o meu movimento dos lábios?
O ato de falar, o ato de proferir palavras envolve toda essa região aqui da nossa face. E a máscara, por sua vez, ela acaba limitando esse contato e dificultando por demais a aprendizagem. Tanto é, mais uma vez, e aqui, lembrando, estou apenas convidando vocês a refletirem, a pensar um pouco fora da caixa acerca dessa servidão voluntária, onde muitos de nós fomos obrigados, tal como gados, a seguir ditames e leis que, por sua vez, como já dizia o Frederic Bastiat, existe aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Já existem estudos pedagógicos, nesses últimos meses que saíram de lá para cá, que já dão conta que o dano causado aos estudantes brasileiros, em especial, claro, esse estudo foi feito aqui na Academia Brasileira, é quase que irrecuperável. Já existem relatos de várias escolas que já estão contratando logo nos primeiros anos ali da educação infantil, educação básica, fonoaudiólogos, porque essas crianças que passaram a usar máscara sem serem, ao meu ver, tão necessárias assim, pois as crianças, né, se comparado ao grosso da população, são aquelas que estão menos suscetíveis à contaminação do Covid e são aquelas são a parcela da população que menos veio a óbito por conta dessa pandemia, por conta desse vírus desgraçado que é certamente a Covid-19. Mas por conta de uma histeria coletiva, as crianças foram submetidas a essa tirania do uso da máscara. E aqui, mais uma vez, é impossível não fazer referência ao livro da Etienne Laboetie, onde as pessoas caminharam em direção ao abate, ao discurso justamente da servidão voluntária. Lá, o David comentou aqui, o que também já está sendo propalado aí em alguns estudos acadêmicos científicos dessa área da linguística, né? Que existem crianças que não estão conseguindo mais a capacidade de interpretar as emoções de outrem, porque passaram 1, 2 anos usando máscaras. Então percebem a loucura? E aí, da noite para o dia, sem entender o que e o porquê, os políticos finalmente acordaram e passaram a legislar com essa questão do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Só que, mais uma vez, toda essa questão já deveria, esse debate, essa discussão, já era levantada por algumas pessoas, inclusive por mim há muitos anos atrás, alguns 2 anos atrás. Só que nós éramos aleijados do debate público, nós éramos tratados como sendo leprosos, por justamente levantar essa questão. E aqui já faço uma confissão até pecaminosa por demais, até passível de ser punido, mas não tenho vergonha nenhuma de fazê-la. Eu, Leonardo Rodrigues Lisboa, 32 anos, pago meus impostos direitinho, tenho meu trabalho, exerço minha profissão, nunca usei máscara em lugares abertos. Porque desde o princípio eu via que não fazia sentido nenhum. E aí você via pessoas, eu presenciei isso várias vezes, casais que saíam do seu apartamento já de máscara. Pessoas sozinhas dentro do carro usando máscara, sabe? E aí nos últimos tempos para cá criou-se essa histeria coletiva por conta das máscaras. Eu cheguei ao cúmulo de ver, e talvez vocês presenciaram algo parecido com isso, pessoas usando máscara dentro da piscina, na praia. Eu presenciei pessoas usarem máscaras na piscina, na praia, no mar. Então assim, será que essas pessoas que chamam tanto as outras pessoas de gado não pararam para refletir, para pensar por um momento? Peraí. Tudo bem que o vírus ele é transmitido pelo ar, ele é transmitido pela saliva, pela conversa próxima de uma pessoa que esteja contaminada, mas um ambiente aberto ao ar livre, qual a possibilidade disso acontecer? E, ao obrigar, mais uma vez, os jovens, as crianças a utilizarem as máscaras, o dano ele é muito, mas muito maior. E aí a gente cai na questão do que o Etienne Laboetie falava no seu livro, o discurso sobre a servidão voluntária. Que nós devemos pensar nas nossas ações, mas também nas consequências de nossas ações. E, infelizmente, a longo prazo, hoje, muitas crianças, quando virarem adolescentes e adultos, vão ter aí uma preocupação por demais de justamente aprenderem a se manifestar, a falarem, a expressarem sentimentos e emoções, porque durante 2 anos, quase 1 ano e meio, um pouco mais de 2 anos, essas crianças foram obrigadas a se furtarem do direito de falar, do direito de conversar com um coleguinha, do direito de brincar, né? E aqui, fugindo um pouco do assunto, lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a lecionar, a ministrar aulas em escolas públicas e particulares,
algo que me chamou muita atenção foi justamente as escolas terem abolido, por exemplo, o intervalo. Brincadeiras no intervalo de pega-pega, pique-pique, esconde-esconde, porque algumas escolas usavam o argumento de que as crianças poderiam se machucar, de que as crianças poderiam cair. E sim, podem cair, podem se machucar, mas é justamente nessa idade que uma criança está muito mais, digamos assim, o corpo dela se regenera muito mais rápido, ela é uma pessoa que cai e se levanta logo depois, diferente, por exemplo, do idoso de 60, 70 anos. E aí as pessoas não entendem qual é o mal disso a longo prazo. Que você tem crianças, por sua vez, obesas, crianças, por sua vez, que não conseguem praticar uma atividade física da mesma forma, por exemplo, como as crianças da minha época, ou como eu mesmo também praticava, por incrível que pareça, eu também corria, eu também brincava. Então, assim, as pessoas precisam, por um momento, parar para refletir essas leis, ou esses ditames autoritários que são empurrados goela abaixo, de cima para baixo, e pararem um momento para refletir sobre elas. E aí o meu queridíssimo amigo aqui, o Israel San, comentou aqui o seguinte: não faz sentido usar máscara em lugar aberto, correndo. Pois é, não faz sentido. Você está correndo e está usando máscara, você está prejudicando a si mesmo. Pois o seu órgão, o sistema respiratório, ele precisa estar livre, precisa estar aberto para que o ar você possa respirar e transpirar. E aí meu amigo Israel San, que é um atleta há muitos anos, comentou aqui o seguinte, né? Eu faço bike, vejo pessoas pedalando, passando por mim de máscara. Ou seja, como fazer atividade com máscaras, né? Pois é, aí você vai na academia e as pessoas estão se exercitando com máscaras, né? O pulmão, nosso sistema, mais uma vez, e aqui eu não sou cientista, mas é o que eu aprendi o básico da biologia na escola. O nosso sistema respiratório, ele precisa estar livre para justamente, mais uma vez, repetir esse processo de respiração e transpiração. E quando você utiliza uma máscara, esse processo, por sua vez, está altamente dificultado. E é mais perigoso ainda quando você obriga uma criança, um jovem, a fazer o uso dessa máscara. E aí a gente cai na questão, mais uma vez, do fim desse decreto, e aí eu vou caminhando aqui para o nosso final dessa nossa aula, esperando, claro, que vocês tenham entendido qual é a reflexão que eu quero trazer aqui, em especial, que nós devemos questionar a todo momento leis, seja ela de qual for, seja ela de qual natureza for. Porque muitas das vezes os políticos possuem interesses obscuros e obtusos por demais, que muitas das vezes nós, réis mortais, plebeus, não conhecemos. Então, assim, você pode ter várias críticas ao governo Bolsonaro, eu mesmo tenho inúmeras, centenas de críticas ao governo Bolsonaro. Agora, algo que não pode ser negado é que muitos prefeitos, governadores, vibraram, de certa forma, essa época da pandemia, na medida em que eles não foram obrigados a honrar com o pagamento de suas dívidas com a União, receberam montantes e montantes de milhões e milhões de reais. Muitos desses governos, inclusive, que não conseguiam, por exemplo, pagar a folha de pagamento dos seus funcionários em dia, se valeram dessa época de pandemia, receberam milhões e milhões de reais do governo federal e agora pousam como sendo os salvadores da pátria. Não, agora nós estamos pagando o funcionalismo público em dia. Mas peraí, cara pálida, já era sua obrigação muito antes da pandemia. Então, assim, mais uma vez, a reflexão que eu trago aqui, eu concluo em definitivo essa nossa aula, vamos pensar, repensar, refletir, digerir aquelas leis que são forjadas de cima para baixo, porque muitas delas possuem interesses não para nos favorecer, mas para nos prejudicar. É mais uma vez aquela reflexão lá do Frederic Bastiat, o que se vê e o que não se vê. E aí a gente tem um cenário agora onde 11 unidades federativas do Brasil não mais estão obrigando o uso de máscara em lugares fechados e alguns já abertos. E aqui eu termino com a seguinte reflexão. Vamos ter aí nesse segundo momento, nesse momento dessas leis, desse fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, dois tipos de pessoas. Vamos ter dois tipos de pessoas. Ou o David falou que travou. Pessoal, conseguem me ouvir? Atenção, olá, olá. Pessoal, estou conseguindo me ouvir. Cauã acabou de entrar aqui agora. Boa tarde, Cauã. Caio também. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Por favor, me deem esse feedback. Tá normal. Pronto, então lá, vou caminhar para o final, tá, gente? Obrigado, Israel, pela sua presença. Você muito me deixa feliz ao se fazer presente aqui. E aí eu concluo com a seguinte reflexão. Nesse momento do fim da obrigatoriedade do uso de máscara, nós vamos ter dois tipos de pessoas. Vamos ter as pessoas que vão continuar a usar máscara
E para mim não tem problema nenhum. Eu confesso a vocês que eu respeito muito mais essa pessoa. Porque ela tem uma convicção, ela entende que a pandemia é algo periclitante, calamitoso por demais e que ela tem que se cuidar. Inclusive eu sou a favor de que idosos, de que pessoas que estejam, por exemplo, com gripe, continuem usando máscara. No Japão, por exemplo, há mais de décadas, isso é hábito normal, o uso de máscaras. É hábito normal. O problema é quando isso vira lei sem levar em consideração outras variantes. Boa tarde, Valesca. Então, assim, aí, repito, nesse momento vão ter dois tipos de pessoas após o fim do decreto da obrigatoriedade do uso de máscara. Vão ter essas pessoas que vão continuar usando máscara, que ao meu ver eu respeito essas pessoas por demais e acho que, mais uma vez, repito, uma certa parcela de população tem que continuar usando máscara mesmo, né, para se proteger, não tão somente contra o vírus da Covid, mas também contra outras doenças que podem ser transmitidas, vírus aéreos, né, como chamam, né? Agora, o que me chama a atenção, e aqui eu faço uma crítica ferrenha e ácida por demais, são aquelas pessoas que deixarão de usar máscara tão somente porque um político burocrata assinou um pedaço de papel, ou porque políticos se reuniram na Assembleia Legislativa e decidiram que agora você, gado, que não refletiu sobre tudo isso que está acontecendo, agora não precisa mais usar máscara. Para mim, essas pessoas são as piores, porque elas levam a sua vida tendo como base não uma moralidade intrínseca ao ser humano, mas tão somente os ditames e os certames de leis. Lembremos, né? Uma lei, ela não tem que ser obedecida só porque ela não é lei. Leis injustas, nós temos a obrigação de desrespeitar, quando não, no mínimo, questionar, refletir sobre ela. Peraí, por que criança tem que usar máscara? Sendo que a criança está na fase justamente de, mais uma vez, na organização do seu órgão fonético, ela precisa rir, chorar, conversar, expressar as emoções, e as máscaras justamente atrapalham todo esse processo. Mas não, muitas das pessoas, simplesmente guiadas por uma ideia messiânica de que a máscara iria salvar todo mundo, não passaram sequer em um momento para refletir sobre esses ditames autoritários, sobre essas leis que foram forjadas, mais uma vez, que foram construídas, criadas na cabeça de um burocrata. E aí agora, da noite para o dia, essa mesma pessoa vai parar de usar máscara, só porque um burocrata, só porque um político decidiu que ela agora pode parar de usar máscara. Percebem o quão perigoso é isso? Mais uma vez, notem como as mesmas pessoas que chamam muitos de gado e tal, elas muitas das vezes se comportam como sendo gados, como sendo ovelhas rumo ao matadouro, ou rumo à tosa, no caso aqui de uma ovelha, né? No caso de um gado, rumo ao matadouro. Porque, gente, nós devemos ter o mínimo de bom senso para questionarmos as coisas ao nosso redor. E com civilidade acima de tudo. Então, assim, quando você ia discutir sobre a questão da máscara, automaticamente as pessoas taxavam você como sendo negacionista, como sendo bolsonarista, como sendo antivacina, como sendo anti-ciência. Só que essas mesmas pessoas ignoram que a ciência, mais uma vez, ela não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência humana. E da mesma forma que você tem 50 médicos dizendo que você deve usar máscara, existem outros 50 médicos que dizem que você não deve usar máscara também por isso, por isso, por isso e por aquilo. Mais uma vez, repito, a medicina, ela não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E existem inúmeras, uma quase centenas de interpretações sobre várias ações que foram tomadas nessa época de pandemia. E a máscara é uma delas. Então vejam vocês, né? Em um primeiro momento, você tem que usar uma máscara. Alguém parou para pensar isso? Eu refleti sobre isso algumas vezes. Você tem que usar uma máscara. Aí depois disse que uma máscara só não era suficiente, tem que usar duas. Aí depois falaram que 2 máscaras não era suficiente, você tem que usar 3 máscaras. Aí falaram que determinada máscara não funcionava para determinado lugar, para determinado espaço, para determinado ambiente. Aí surgiu uma outra máscara. Aí depois saiu um estudo dizendo que essa máscara não protegia até certo ponto. Então, assim, apenas para vocês entenderem, lembrando, não quero com isso dizer que você deve parar de usar máscara da noite pro dia, não. A vida é sua, você que entende-se melhor com você mesmo, com seu próprio juízo de valor. Agora, se você não refletir, não questionar sobre as leis e a forma como nós, seres humanos, plebeus, réis mortais, somos guiados rumo à servidão voluntária, nós estamos a viver num ambiente cada vez mais perigoso, onde mais à frente, no ambiente de exceção ou de lei marcial, essas mesmas pessoas que seguem leis, sem questionar, sem refletir, vão passar a fazer coisas absurdas umas com as outras, tão somente porque um burocrata baixou um decreto dizendo que você deve fazer isso. Sabe, gente? Então, assim, essa é a reflexão que eu queria trazer a vocês aqui. E quem quiser continuar usando máscara, não tem problema nenhum. Mas tão logo esse decreto
venha a ser efetivado essa lei aqui, em especial na Assembleia Legislativa do Estado do Sergipe, eu vou observar mais atentamente ainda as pessoas. Então notem, né, e aqui eu concluo em definitiva. Eu poderia aqui até falar durante mais alguns minutos, mas eu penso que a reflexão central eu consegui concatenar e trazer aqui para vocês, né? Essa semana, e aqui termino com essa história de cunho pessoal, e eu já pergunto a vocês aqui, gostaram, pessoal, da live? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica a fazer? Fiquem à vontade aqui nos comentários, enquanto eu conto esse caso e acaso que me ocorreu nessa semana. Essa semana eu estive no shopping, precisei ir no shopping para almoçar, na hora do almoço, umas 2, 3 horas da tarde. E fui, claro, né? Bom, há que se respeitar, por mais que eu discorde, há que se respeitar a lei. Tava com minha máscara e tal, mas eu observei o seguinte, muitos lugares fechados, em especial no shopping, que foi o cenário por onde eu caminhei essa semana, nessa tarde, não me falo quinta ou sexta-feira, sei lá, 30% das pessoas com a máscara no queixo e uns 40% com a máscara com o nariz de fora. Então, assim, o que falta para as pessoas entenderem e passarem pelo menos a... Peraí, eu não posso, aqui falando por mim, eu não posso usar máscara no queixo por causa da minha barba, não faz sentido nenhum, né? E uma máscara com o nariz de fora é melhor não usar. Porque se a ideia da máscara é você não respirar, né, e não colocar, e não transpirar, por exemplo, um ar possivelmente contaminado, o nariz de fora, por sua vez, já está depondo contra você, porque você vai estar respirando um ar possivelmente contaminado, né? Então, assim, que loucura, a gente está vivendo uma época onde algumas pessoas não querem mais usar máscara, mas ao mesmo tempo também não querem se livrar das amarras dessas leis malucas que saiu da cabeça de um comitê científico, que, mais uma vez, repito, a ciência, o Humberto aqui fez um comentário interessante por demais, né? Boa tarde, Oliveira. A ciência não é um dogma. A ciência... Pô, Humberto, muito obrigado pelo seu comentário. É justamente isso que eu estou falando já aqui há alguns minutos, só que agora você trouxe isso de uma forma mais, digamos assim, mais literal, né? A ciência não é um dogma. Mais uma vez, repito, da mesma forma que tivemos 50 cientistas que defenderam o uso de máscaras, também tivemos 50 cientistas que alertaram para o perigo do uso de máscaras nos mais variados grupos pessoais. Então, assim, e aí você vê a grande questão, né? Tem muita gente, e aqui mais uma vez, Humberto, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu estava com isso aqui anotado em algum lugar, mas talvez me perdi aqui durante essa nossa aula. As pessoas passaram a enxergar a máscara como sinal de virtude. Não, eu uso máscara, então eu sou melhor que você que é negacionista. Quando, na verdade, muitas das vezes, essa pessoa sinaliza uma falsa virtude. Porque vá saber o que ela faz na sua vida privada, né? Eu confesso a vocês aqui, mais uma vez fazendo uma confissão e aqui assumindo o meu crime lesa pátria, talvez, eu parei de usar máscara, assim, definitivamente, depois desse 2, 3 últimos finais de semana atrás, quando nós tivemos aqui em Aracaju uma festa quase que carnavalesca, de milhares e milhares de pessoas pulando, dançando, se beijando, se agarrando, trocando saliva, num espaço fechado, um espaço bem limitado, assim, sabe? E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, desculpe, não sou tão besta a esse ponto de não refletir para essa questão. As pessoas precisam, mais uma vez, não quero com isso dizer que você vai praticar a desobediência civil lá do que nos ensinava o Henri David Thoreau e desrespeitar as coisas. Não é isso, desrespeitar as leis, não é isso. Mas refletir sobre as leis é o mínimo que um cidadão com 2 neurônios em pleno funcionamento deveria fazer. Né? Mas não, tem pessoas que usam máscara dentro do carro sozinho. Eu já vi, mais uma vez repito aqui, eu vi casais saírem do apartamento já usando máscara. Então assim, e eu acredito, talvez teve situações em que casais dormiram separados. Sei lá, eu tô só aqui elucubrando, né? Tô fazendo aqui uma exegese, não sei, talvez teve algum casal que por conta do medo, do receio da pandemia, né, sei lá, a mulher ficava em casa, a mulher era dona de casa, o marido trabalhava na rua, e com receio, com medo da contaminação, porque o homem trabalha fora ou vice-versa, e aí para não se contaminar, dormiam em quartos separados. Percebem que loucura, né? Então assim, quando a gente casa, não é na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, é na doença também, né? Então, em todo momento, eu estava sempre, todo momento junto com a minha esposa, por entender que um casamento, um matrimônio, né, constituído e instituído pela Santa Igreja Católica é justamente isso. Mas, enfim, as pessoas pararam de refletir sobre as coisas. E, ao meu ver, isso é muito perigoso, pois, repito mais uma vez, e aqui findando nossa aula de hoje, aqui nossa breve live, caminhamos para a servidão voluntária, o que é pior. Existe a servidão onde você é obrigado, de fato, a fazer isso,
né, por uma força da lei ou por uma força de opressão, mas existe a servidão voluntária e essa é a pior de todas, né? O Israel comentou aqui, Léo, tem condomínio que é proibido sair sem máscara. Sim, Israel, tem condomínio que é proibido sair sem máscara e aí é um problema da pessoa que vive nesse condomínio que não participou da reunião do condômino, né? Da reunião sindical do condomínio para justamente passar a questionar ou levantar o porquê dessa obrigatoriedade. Não é o caso do condomínio onde eu moro. No condomínio onde eu moro, que eu saiba, nós não fomos, obrigados a usar máscara nas áreas públicas, né? E é isso, gente. Assim, agradeço por demais a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui era justamente fazer uma reflexão sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em lugares abertos e fechados. De antemão, já que mais uma vez confesso que em lugares abertos eu praticamente não uso, em lugares fechados eu respeito na medida do possível, mas também tem aqueles momentos meus de rebeldia, eu não boto a máscara embaixo do nariz, tira a máscara, faço de conta que não estou entendendo, porque penso eu que a gente deve questionar algumas coisas que foram empurradas goela abaixo, né? E a gente corre o risco de se não cultivarmos, se não mantermos esse senso crítico, em especial sobre as leis, que são construídas, que são moldadas por burocratas que possuem interesses terceiros, interesses alheios ao meu interesse, ao seu interesse, ao interesse da própria sociedade. A gente vai caminhar por um caminho cada vez mais complicado, como bem dizia o Hayek, né? Vai caminhar para o caminho da servidão, né? Onde a gente vai começar a fazer coisas tão somente porque ela está na lei. E, bom, lei por lei não necessariamente a gente deve cumprir, mas sim refletirmos sobre as mesmas, né? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Plínio, meu queridíssimo amigo, acabou de chegar aí, mas estou encerrando. Lembrando, a live vai ficar salva aqui no perfil, né, no feed, para quem quiser assistir depois. Fique à vontade, claro, para compartilhar com seus amigos, conhecidos e colegas, para que outras pessoas possam, pelo menos, ver aqui um pouco essa minha humilde reflexão acerca do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em lugares abertos e fechados. Então é isso, pessoal. Que Deus os abençoe enormemente. Se Deus assim nos permitir, próximo domingo eu apareço por aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para conversar com vocês sobre outro assunto que eu julgar relevante e que eu tenha algo a contribuir. Tá, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Que Deus os abençoe enormemente.